Olá a todos, dando continuidade à sessão intitulada Inspirando Novas Gerações da Sociedade Brasileira de Micologia, é com muito orgulho que hoje eu entrevisto a professora Maria Aparecida de Rezende Stoianoff, a quem nós carinhosamente chamamos de Cidinha. Professora Maria Aparecida possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciências Biológicas com ênfase em Microbiologia pela mesma universidade e também doutorado em Ciências Biológicas com ênfase em Microbiologia pela Universidade de São Paulo. Ela ainda é membro das sociedades científicas Internal Society for Human and Animal Mycology, Sociedade Brasileira de Microbiologia e da Sociedade Brasileira de Micologia, da qual ela foi presidente no período de 2008 a 2010. Meu nome é Daniela Letícia da Silva e eu conheci a professora Maria Aparecida quando surgiu no laboratório de micologia que ela chefiava, uma vaga de apoio técnico de laboratório. Então, foi nesse momento em que eu conheci o laboratório, a professora Maria Aparecida, e logo em seguida, sob orientação dela, eu desenvolvi então minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado. Então, já são alguns bons anos de muito aprendizado e muita convivência com a Cidinha, né, Cidinha? É um prazer receber você aqui, eu agradeço o convite e agradeço também a oportunidade de entrevistá-la. Bom dia, minha querida aluna, discípula, grande colaboradora em tudo, em todos os trabalhos e tudo. Continuamos, né? Ela continua colaborando comigo, né? Ótimo, Cidinha. Então, vamos começar procurando saber assim, como é que a micologia entrou na sua vida? Foi assim uma paixão à primeira vista ou foram os caminhos ali do destino que se encarregaram de te apresentar a micologia e aí veio essa paixão pela área? Como que a micologia entrou na sua vida? Porque eu era recém-formada em farmácia e bioquímica e fazia um estágio no Instituto Ezequiel Dias, quando eu fui indicada por uma colega, a Irene, para trabalhar com um grupo de professores do Departamento de Microbiologia da Faculdade de Odontologia da UFMG. Esse grupo era chefiado pelo professor Eduardo Cisalpini. Fazia parte desse grupo, entre outros professores, o professor Luiz Gonzaga de Oliveira, que já tinha feito um doutorado, né, naquele sistema mais antigo, trabalhando com os agentes da cromoblastomicose. Já se sabia desde essa época que a cromoblastomicose, causada, né, por fungos melaminogênicos, era de difícil tratamento. E também o grupo já trabalhava na busca de drogas antifúngicas eficazes para o tratamento dessa doença. Esses fungos eram isolados de pacientes da Santa Casa. Nessa época, havia vários pacientes portadores de cromoblastomicose internados. E esses pacientes estavam aos cuidados do Dr. Cid Ferreira Lopes, que era um dermatologista da Santa Casa. E desde essa época, então, eu comecei a trabalhar com os fungos melaninogênicos, né, que produzem melanina, os fungos negros, né, onde comecei meus experimentos de mestrado de microbiologia. E algum tempo depois, esse grupo foi transferido para o Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, que foi recém-criado pelo professor Eduardo Osório Cisalpino. Já nesta época, ele já era o reitor da UFMG. E assim comecei minha vida de micologista. E quem que foram os seus mentores ali lá no comecinho? Meus mentores foram o professor Eduardo Osório Cisalpino, ensinou os primórdios, né, para trabalhar com asepsia, com os fungos, né, principalmente com o Paracoccidioides brasilense também, né? Também o professor Ian Peixoto Figueiredo, que orientou o meu mestrado. Infelizmente, ele faleceu muito precocemente devido a uma doença grave, né? E o professor Flávio Tertum, da USP, né, que foi meu orientador do doutorado. Sim, e a senhora tem algum fungo ou mesmo algum grupo de fungos aí favorito, aquele que a gente sempre gosta um pouco mais de alguns fungos, assim, né? Tem um carinho especial, tem algum grupo? Dentre os fungos que eu tenho trabalhado com mais intensidade, eu posso citar os fungos melaninogênicos, né, com os agentes da plasmicose, ferroformicose, as leveduras do gênero Cândida e mesmo de outros gêneros, né? E por que, assim, a senhora escolheu esses grupos aí em Por particular? exemplo, é porque geralmente os fungos causam doenças de difícil tratamento, de modo Uhum. que meu foco sempre foi diagnóstico laboratorial de micoses, né? Eu imaginava que a senhora ia fazer uma menção especial a eles por causa da história, né? Da sua história com eles, assim, Eu de ter sei. começado ali com os fungos da granulosomicose
E que a gente tem até hoje no laboratório, né? Uma coleção, né? Sim, e essa coleção minha foi solicitada, que eu isolei dos pacientes, pela coleção de Type Culture Collection dos Estados Unidos. Tem uma Olha, grande coleção com numeração, sim, da coleção americana. e como é que a senhora se vê assim como micologista, né? Que tipo de micologista a senhora, como a senhora se coloca dentro da micologia? Bom, eu sou uma micologista que valoriza o conhecimento das bases da micologia como peça fundamental para o desenvolvimento de avanços nesta área, né? Sem uma base sólida, é impossível você desenvolver novas ferramentas de tecnologias, né? E o que que a senhora destacaria como contribuições científicas, né? Que te dão motivo assim de orgulho? Bom, aqui eu destaco como contribuições relevantes as atuações que eu tive, por exemplo, na coordenação, né, do 4º Congresso Brasileiro de Micologia em Ouro Preto, né? Em Uhum. 2004, nós tivemos financiamento da FAPEMIG, né, do CNPq, em que a gente pôde trazer, inclusive, vários pesquisadores, inclusive da América Latina, né, como da Argentina, e também dos Estados Unidos. Nós trouxemos, inclusive, pesquisadores dos Estados Unidos para ministrar palestra nesse congresso, né? Posso destacar a presidência da Sociedade Brasileira de Micologia entre os anos de 2007 a 2010, né? Também a conquista do meu título de professora titular no Departamento de Microbiologia do ICB da UFMG, em 1992. Também a coordenação do programa de pós-graduação de microbiologia do ICB UFMG, de 2007 a 2009. Também eu vou destacar a chefia do Departamento de Microbiologia do ICB UFMG por 2 períodos consecutivos, entre os anos de 2003 e 2007, e também a chefia do Laboratório de Micologia do Departamento de Micologia durante muitos anos, né? Logo no início que foi montado o laboratório. E, além disso, eu considero como contribuição científica essencial a formação de inúmeros alunos de graduação e de pós-graduação, principalmente na área de micologia, né? Como de mestrado e doutorado, e também orientação de estágios de pós-doutorado. E também temos colaborado no diagnóstico laboratorial micológico de vários pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFMG. São realmente E, contribuições bastante valorosas, né? Então, por exemplo, nesse caso, às vezes uma população mais carente, que tem uma dificuldade maior de acesso a diagnóstico, né? Então, o sim, laboratório de micologia acaba sendo procurado também esses pacientes, né? E, e é uma forma de retribuir, né, com seu conhecimento aí, para uma retribuição para a sociedade, né? pois é, e também, igual você lembrou, no caso de alguns surtos, como da esporotricose, né, transmitida por gatos, né, na cidade de Ribeirão das Neves, nós pudemos, né, tivemos a oportunidade de colaborar, né, com esse diagnóstico dos pacientes, né, que ocorreram nessa época em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu ia perguntar se tem aí alguma descoberta em que a senhora esteve envolvida e que julga aí interessante, né? Falar um pouquinho sobre ela. Sim, eu acho as mais importante que nós estivemos envolvidos em pesquisas que deram origem a 2 patentes, né? Uma em colaboração com o professor Cláudio Doniti, do Instituto de Química, do ICETS, né? Do Departamento de Química da UFMG, e com o professor Ângelo de Fátima, também do mesmo, né? Do SEX também, do Departamento de Química. Eu destaco que as patentes são muito importantes porque eu considero que seja muito importante que esses pesquisadores, pesquisadores desenvolvam a cultura de registrar suas investigações, que é algo que não é comum no Brasil. As patentes garantem o direito de exclusividade na exploração comercial da invenção, oferecendo a possibilidade de proteção de pesquisas e produtos das universidades. Isso é bastante relevante mesmo, né? Porque a universidade produz tanto conhecimento, tanta inovação, e aí às vezes vem a empresa e detém esse conhecimento que foi gerado dentro da universidade, né? Então é importante esse estímulo mesmo, a geração de patentes, né? Proteger as descobertas científicas mesmo que são geradas dentro da universidade, né?
Uma forma de, inclusive, fortalecer a própria instituição, né? Sim. Tem alguma experiência aí marcante na sua formação no Brasil, ou mesmo fora, que a senhora queria citar? Olha, no Brasil foram muitas, né? É, Principalmente. imagina. É a primeira obtenção do título de mestrado, né? E depois o doutorado. No exterior, eu tive vários cursos e estágios, além da participação em projetos de pesquisa. E tem Muitas. algum lugar aí especial que o mundo dos fungos tenha te levado? Sim, é porque na Alemanha nós participamos de um projeto muito grande, o projeto IDEAS, que foi realizado em parceria com o Brasil. Um projeto enorme com a participação de várias pessoas, pesquisadores do Brasil e da Alemanha. E o objetivo desse projeto, então, foi desenvolver pesquisa com a adaptação de metodologias para preservação e conservação desses monumentos históricos em pedra, né, cuja degradação decorre principalmente da ação de poluição atmosférica e da presença de micro-organismos. Né? Então, no Brasil, que os monumentos pesquisados foram escultura dos projetos do adro do Santuário de Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, né, que é muito importante, né? Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, esculturas no Palácio da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, e também do conjunto arquitetônico, né, do Caraça, em Santa Bárbara, em Minas Gerais. Né? Na Alemanha, nós participamos, a pesquisa foi realizada com os arenitos usados na construção da Catedral de Aachen. Então, aí já é uma outra linha de pesquisa, né? Além da linha de pesquisa com diagnóstico micológico, né? Pesquisa de diagnóstico e identificação de fungos, a busca por novos antifúngicos também é essa linha de pesquisa com a qual a senhora começou a trabalhar, né, a partir de um certo momento, que foi essa de preservação de monumentos históricos, né? Sim, nós pesquisamos várias fórmulas químicas para tratar desses, Hum. exemplo, líquens, né, e fungos que crescem nas pedras, né? E tem algum projeto aí recente ou em andamento sobre o qual a senhora queira falar? Atualmente nós estamos agora com um novo projeto, né, para trabalhar com drogas antifúngicas, né, ou Uhum. antimicrobianas, sintetizadas pelo professor Maurício Victor, da Universidade Federal do Ceará. Já é a segunda vez que nós estamos trabalhando com ele, né, e pretendemos ainda executar esse projeto. E quais são aí as oportunidades, desafios que a senhora enxerga aí no campo, no seu campo em particular, que na verdade são vários, como a gente viu, né, dentro da micologia. A senhora atua na área de saúde, na preservação aí de monumentos históricos, né, são vários os campos. Então, quais as oportunidades e desafios aí que a senhora enxerga na micologia como um todo? Quanto ao, por exemplo, o diagnóstico micológico, eu acredito que seja um grande desafio educar profissionais de saúde a forma de pensarem precocemente em infecções fúngicas, ao invés de negligenciá-las. Já sobre os tratamentos, eu acredito que é um grande desafio para a micologia o de desenvolver, né, novas drogas antifúngicas. Né? Muito importante, que é cada vez mais urgente diante do aumento de casos de infecções causadas por fungos resistentes ao tratamento. E para finalizar, aí tem alguma mensagem que a senhora queira deixar para as novas gerações de micologistas que estão surgindo aí? Eu diria, né, que as doenças causadas pelos fungos são negligenciadas, são de difícil diagnóstico e também de difícil tratamento. Né? Uhum. Muito importante, então, a formação de novos micologistas, né, que se mantenham atualizados com as novas descobertas dessa área. Né? Eu sugiro a todos que trabalhem com entusiasmo e ajudem a conscientizar a sociedade sobre a relevância desses fungos. Bom, então, Cidinho, eu queria agradecer aqui, né? Tanto agradecer o convite, né, para ser entrevistadora, daquela que foi minha orientadora, que eu considero a minha mãe científica, né, com quem eu tive muito aprendizado e tenho até hoje, né? E agradeço aí em nome, né, tomo a liberdade de agradecer em nome de todos aqueles seus orientados aí ao longo dessas décadas, né, pelo aprendizado, pela orientação, uma contribuição bastante relevante que a senhora teve aí para a micologia e, em particular, também para os seus orientados. Eu agradeço muito e obrigada. Querida Daniela, sou eu quem tenho que agradecer, né? Você sempre foi minha colaboradora, né? Muito obrigada, Dani, muito obrigada mesmo. E quero agradecer a Sociedade Brasileira de Micologia, né, representada pelo seu presidente, professor Robert Weinberg Barreto,
pelo honorável convite para a realização desta entrevista. Muito obrigada, professor Herbert.